Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal. É um prazer estarmos juntos para compartilharmos com os irmãos mais uma porção da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Amados, nós vimos que no capítulo 1, Paulo trata da perdição dos gentios. Que os gentios pecaram e se separaram, estavam destituídos da glória de Deus. No capítulo 2, Paulo diz que os judeus também pecaram, que os judeus também transgrediram a lei de Deus e se afastaram de Deus. E ele conclui no capítulo 3 que todos pecaram. Não há um justo sequer, não há ninguém que pratique o bem, todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas também no capítulo 3 ele traz a solução de Deus para o pecado, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo, no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Uma justificação que independe da lei, que independe de méritos humanos, mas que depende apenas da fé que o ser humano demonstra no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 4, ele traz o exemplo de Abraão. Ele diz, assim como Abraão creu e foi justificado pela sua fé, assim também nós somos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Agora no capítulo 5, Paulo vai trazer na primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 11, as bênçãos decorrentes da justificação pela fé. Então vejamos, o capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim, porquanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a primeira bênção que Paulo descreve aqui como consequência da nossa justificação pela fé é a paz com Deus. Paulo não está falando aqui de um sentimento de paz, mas é de um estado, de uma relação entre nós e Deus. Nós agora temos uma relação de paz com Deus. As pessoas que não são salvas, elas são inimigas de Deus. Elas não são capazes de cumprir a lei de Deus e nem de obedecer à vontade de Deus. Os nossos atos do passado, os nossos atos pecaminosos demonstram exatamente o quanto éramos inimigos de Deus, o quanto vivíamos fazendo aquilo que desagradava a Deus. Portanto, agora fomos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Já não há mais guerra entre nós e Deus, já não existem mais demandas de Deus contra nós. Deus agora nos trata como filhos, como amigos. Nós temos paz com Deus. E Paulo continua no versículo 2, e ele diz, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados. A segunda bênção decorrente da nossa justificação é o acesso a Deus, o acesso à presença de Deus. Antes estávamos separados. O pecado fazia separação entre nós e Deus, como diz o profeta Isaías. A mão de Deus não está encolhida para salvar, os ouvidos não estão agravados para ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O pecado nos impedia de ter acesso a Deus. Os judeus estavam separados pelo véu, mas com a morte de Jesus Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo. Deus estava declarando, agora não há mais separação, agora está aberto o caminho, há um acesso liberado para a entrada à presença de Deus. O termo acesso, neste caso, significa permissão para entrar na presença do Rei mediante o favor de outrem, ou seja, Cristo nos proporcionou o acesso à presença de Deus. E o apóstolo Paulo continua no versículo 2, na segunda parte, ele diz assim, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus e agora temos a esperança de que um dia participaremos com Ele da sua glória, da sua glória. A paz com Deus trata do nosso passado. Deus agora não nos condenará mais pelos nossos pecados. O acesso a Deus trata do nosso presente. Podemos entrar agora na presença de Deus a qualquer momento, obter a ajuda que precisamos a qualquer momento. Chegamos com confiança ao trono da graça de Deus. A esperança da glória de Deus trata do nosso futuro. Um dia nós estaremos com Ele na glória.
Nós que como pecadores estávamos destituídos, separados da glória de Deus, agora temos acesso à glória do Senhor. E Paulo continua no versículo 3, dizendo: mas não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. A quarta bênção decorrente da justificação pela fé é a glorificação, é nos gloriarmos na tribulação. É o fato de podermos nos orgulhar de estarmos passando por lutas. As lutas, as dificuldades na vida do cristão, elas sempre irão existir. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. O fato de havermos sido justificados pela nossa fé em Jesus não nos exime de passarmos por tribulações. Porém, a tribulação para o cristão, ela é algo que o aproxima cada dia mais de Deus. Ela gera nele a perseverança, a capacidade de continuar crendo, de continuar servindo a Deus, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando as circunstâncias lhe são contrárias, lhe são adversas. E essa perseverança vai produzir nele a experiência, ou seja, um caráter aprovado diante de Deus. O caráter de Cristo vai sendo forjado nele à medida em que ele vai vencendo as tribulações e permanece firme com sua fé em Deus. E essa experiência produz a esperança, a certeza, a convicção. Aleluia. E essa convicção, diz o apóstolo Paulo, ela não traz nenhuma confusão. Ele diz: a confiança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo seu Espírito que em nós habita, pelo seu Espírito que ele nos deu. Ou seja, o Espírito Santo nos foi dado e o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E a prova maior do amor de Deus está no fato de Cristo haver morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A maior prova do amor de Deus por minha vida e pela sua vida não é a cura de uma enfermidade incurável. Não é a solução de um problema para o qual nós não tínhamos solução humana. Não é o carro novo, não é a casa nova, não é a família abençoada, não é a saúde. A maior bênção de Deus para a minha vida, a maior prova do amor de Deus é exatamente a cruz. Cristo morreu por mim quando eu ainda era pecador, quando eu ainda andava no pecado. E no versículo 9, Paulo traz a quinta bênção. Ele diz: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Deus nos salva da ira. Há uma ira futura a ser manifestada. Deus manifestará a sua ira. Deus manifestará a sua ira sobre a humanidade pecaminosa. Mas aqueles que foram justificados por Jesus Cristo serão salvos da ira. Não passarão pela ira de Deus. Já não mais entrarão em condenação. Nenhuma condenação haverá mais para estas pessoas. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ele nos guarda, Ele nos salva, Ele nos livra por seu amor, por sua graça. Aleluia. Se Deus nos salvou quando éramos seus inimigos, sem dúvida continuará a nos salvar agora que somos seus filhos. Veja o que diz o versículo 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Ele é o nosso eterno sumo sacerdote. Ele está vivo e intercede por nós. Aleluia. E por fim, no versículo 11, Paulo traz a última bênção descrita no capítulo 5, decorrente da nossa justificação. Ele diz: e ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. A bênção da reconciliação com Deus. Fomos reconciliados.
Éramos inimigos, estávamos separados, afastados de Deus, mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, porque todos os pecados foram imputados a Cristo, para que a justiça de Cristo fosse imputada a todo aquele que nele crê. E a consequência de termos sido reconciliados com Ele é que Ele nos deu o ministério da reconciliação. E assim eu e você temos o dever de levar a outras pessoas a palavra da reconciliação, para que outros também possam se reconciliar com o Senhor. Aleluia. Amados, agora a partir do versículo 12, Paulo vem para uma segunda parte. Nessa segunda parte, Paulo vai trazer a base para a nossa justificação. Paulo aqui ele vai explicar como é possível Deus salvar os pecadores por meio da pessoa de Jesus Cristo. Como é possível Deus salvar o homem, através do sacrifício vicário de Jesus? Porque era necessário que a justificação e a vida viesse através de um único homem. Porque Deus não nos tratou individualmente, mas nos tratou de forma coletiva. Nós vamos entender isso aqui no capítulo 5, a partir do versículo 12. Paulo diz assim, versículo 12: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi dada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Veja o que Paulo está dizendo. O pecado ele entrou no mundo por intermédio de um homem, de um único homem, ou seja, de Adão. E com o pecado veio a morte. E a morte ela passou a todos os descendentes de Adão, a toda a raça humana. Por isso todos pecaram. Então o pecado de Adão atingiu toda a raça humana. Isso porque Adão era o representante de toda a raça humana. Lá no Éden, toda a raça humana estava representada em Adão. Ele era o representante. E como nosso representante, ele pecou. Ele desobedeceu a Deus. E a desobediência de Adão foi a nossa desobediência. O pecado de Adão foi o nosso pecado. As consequências do pecado de Adão veio sobre toda a humanidade. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade encontra-se sob condenação e morte. Veja o que diz no versículo 13. Porque antes de se promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta enquanto não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era a prefiguração daquele que haveria de vir. Talvez a pergunta que você faça é: Deus agiu com justiça, condenando todo mundo por causa do pecado e desobediência de um único homem? Deus foi justo ao fazer isso? Condenar o mundo todo por causa da desobediência de apenas uma pessoa? A resposta é, evidentemente que sim. Deus não apenas agiu com justiça, mas Deus também agiu de forma sábia e bondosa para com o homem. Em primeiro lugar, porque se cada um de nós fôssemos testados da mesma forma como Adão foi testado, o resultado não seria diferente. Eu e você também teríamos pecado. Eu e você também teríamos desobedecido contra Deus. Não somos melhores do que Adão. Em segundo lugar, o mais importante é que se Deus condenou toda a raça humana por causa do pecado de um só homem, por causa do pecado de Adão, Deus agora pode então salvar toda a raça humana também por intermédio de um único homem, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Cada um de nós se encontrava racialmente ligado a Adão, de modo que os atos de Adão nos afetaram. Mas agora, pelo fato de estarmos perdidos por associação a Adão, o cabeça da raça humana, podemos ser salvos por Jesus Cristo, que é o cabeça da nova raça, da nova criação de Deus. Cristo é o nosso segundo Adão. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 14 que Adão era uma prefiguração de Cristo, que Adão era um tipo de Cristo, porque assim como Adão era o representante da raça humana, Cristo é o representante de uma nova raça, daqueles que são justificados pela fé. Aleluia. Assim como todos foram condenados em Adão, assim como todos foram
julgados e condenados em Adão, em Cristo todos são justificados. Todo aquele que crê é justificado. Em Cristo surge uma nova raça. Por isso a necessidade de um novo nascimento. Por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo em sua epístola, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo, que nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Fomos regenerados, nascemos de novo, somos nova criatura. Aleluia, glória a Deus. É por isso que neste capítulo Paulo faz esse contraste entre Adão e Cristo, exatamente para mostrar que em Jesus Cristo nós ganhamos muito mais do que tudo aquilo que nós perdemos em Adão. Veja o versículo 15, concluindo: não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porquanto o julgamento derivado de uma só ofensa resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio do único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus! Nós ganhamos muito mais em Cristo do que tudo aquilo que perdemos em Adão. Em Cristo começa uma nova raça. Se todos foram condenados em Adão, agora todos podem ser salvos em Cristo. Se Adão, representante da raça humana, caiu e pecou, Cristo, representante da nossa nova raça, ele traz vida e vida eterna. E a lei, versículos 20 e 21, a lei ela foi apenas um instrumento para realçar o pecado. Ela trouxe realce ao pecado, ela veio demonstrar o quanto o homem é pecador, o quanto o homem está afastado de Deus, o quanto o homem vive uma vida de transgressão, o quanto Deus é santo e está distante do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós voltamos com o capítulo 6 da Carta de Paulo aos Romanos.